E a nossa convidada de hoje é a vereadora de mandato Josiane Morumbi, mulher, empresária, nutricionista. Mas antes de falar a ficha técnica aqui da minha convidada, que a maioria da população aqui de Campos já conhece, eu vou dar 2 minutos para você que está em casa, para você que já entrou ao vivo, compartilhar essa live, compartilhar o nosso conteúdo, para que você possa levar a nossa programação, a nossa informação a um número cada vez maior de pessoas. É o tempo que eu compartilho aqui. Josiane, compartilhei também. 2 minutinhos para a galera de casa poder compartilhar antes de eu fazer as apresentações formais aqui da minha convidada. Pode deixar aqui. Compartilhei aqui. Josiane, compartilhei também. Abaixa o áudio do seu celular, Josiane, ou do seu notebook, porque está dando retorno. As apresentações formais aqui da minha convidada. Pode deixar aqui. Isso. A minha mão estava aparecendo. Deu para você não ver? Deu. Vamos lá, galera. Vamos compartilhando aí, para a gente atingir um número legal de pessoas. Estou compartilhando aqui. Convidada de hoje, Josiane Morumbi. Já estamos com 9 compartilhamentos aqui. Já tem uma galera assistindo a gente. Do lado direito. O bate-papo é aqui à direita. O pessoal vai comentar. E como é que eu vou fazer? Não, você só vai ver e responder, né? Caso... Vamos lá, Josiane, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim. Só Tira. tira o áudio do seu celular e tenta filtrar o ruído do seu ambiente. Eu acho que tinha. Vamos lá, ele está chamando. Vamos lá, galera. Vamos compartilhando aí. Essa programação só existe porque você participa. Pode você estar competindo, né? Não. Não tá. Aqui. Deixa eu ficar aqui. Josiane, mais 30 segundos aí para me dar início aí à nossa live. Tá ok? É o tempo da sua assessoria compartilhar aí e nós darmos início à sua apresentação. Mas ele me congelou? Não. E aí, como que eu faço? Não, sem nada. Minha? Tá ok, Josiane, estou te vendo perfeitamente agora. Tá não, tá ok. Eu tô congelada? Não tá não. Aí voltou. Voltou. Voltou, não. Voltou. Pode pôr, gente. Vamos lá. Aqui é uma frase. Só que... Josiane, tá tudo ok com a sua internet, tá tudo ok com a sua live, já compartilhou? O áudio. Não, Abaixa tá o sem retorno, áudio. abaixa o retorno do seu celular ou do seu notebook. Se você estiver fazendo pelo celular, abaixa o retorno do seu notebook para a gente dar início. Eu não sei. Tá me ouvindo bem, Josiane? Ah, com a sua internet, tá tudo aqui. Aqui eu vou falar. Ele já compartilhou o áudio. Entendi. Josiane, tá me ouvindo? Josiane, Será consegue... que é o carregador aqui? Tenta botar no fone. Tira o carregador. Mas aí esse fone é daqui. Não é do Ele meu não tem um celular. adaptador ali, não? Tem, só que eu não achei meu fone. Josiane, Tá te perguntando se tá ouvindo, a gente não tá ouvindo, não. Tô sem áudio, não tô ouvindo. tem fone? Tem um fone aí que você possa colocar? Não está. Mas a gente não tá... O pessoal de casa tá te ouvindo. Eu acho que tinha que desconectar daí. Ficar só mesmo. Não, mas Tá aqui, todo... Eu estou te ouvindo, o operador tá te Como ouvindo. ele tá fazendo uma... Não tô entendendo porque tá mudo.
Você não baixou todo o som, não? Não. O pessoal de casa já ouviu. Confere o volume do seu telefone. Não sei. Vou reiniciar. Calma aí. É o seguinte. Confere o volume aí, minha amiga. Tá alto. Tá alto. Tá alto? Clarear tudo aí. Gente, estava tão bem. Mas nós ouvimos. Se ela saiu, ela vai retornar, eu acho. Ainda continuamos ao vivo. Gente, então vamos lá. A gente continua aqui ao vivo na nossa live. A Josiane teve um probleminha técnico ali, já vamos trabalhar para resolver. Ela vai entrar novamente. Esperamos que ela consiga o acesso aí, para que a gente possa dar início à nossa live. Mais um tempinho aí para você que já chegou, poder continuar compartilhando. Já estamos aí, nesse momento, com mais de 30 pessoas assistindo a gente. Josiane teve um probleminha técnico ali com o áudio do equipamento dela, e ela já está retornando aí para a gente dar início a esse bate-papo aí, onde a gente vai abordar vários assuntos aí sobre política, sobre informação, sobre o cenário que se encontra aqui na nossa cidade. E você que chegou agora também compartilhe. Josiane já está de volta. Consegue ouvir agora, Josiane? Sim. De repente, eu fiquei sem ouvir vocês, sem ter o retorno. Então, vamos lá. Já vamos começar a nossa live. Vou fazer a apresentação, tá ok? Tudo bem. Então, de novo, faz de conta que a gente chegou agora. Olá, família campista, aqui é Anderson Moraes. Hoje eu estou aqui em mais um programa Quarta Total com uma primeira convidada mulher. Parabéns, Josiane, você é a nossa primeira convidada mulher, né? Obrigada. Eu acho que esse atraso foi até por isso, né? Mulher às vezes demora um pouquinho na hora de se arrumar. Será que foi isso? Já vou chegar botando pilha em Josiane já. Cheguei antes de você. Fui fazer É verdade. o teste antes de você. É verdade, gente. Eu sabia que ela ia me dedurar aqui. Ela chegou antes de mim na live. Já estamos aí com a Josiane, com a galera que já está nos assistindo. Antes mesmo de fazer a apresentação da Josiane, eu vou pedir a você que acabou de chegar, compartilhe aí. E vamos lá. A convidada de hoje é Josiane, nossa primeira convidada mulher, Josiane Morumbi. Ela foi candidata pelo partido PRP, que hoje se tornou o Partido Patriotas. Ela teve a votação de 1.833 votos e entrou na suplência do Vinícius Madureira, assumindo a cadeira em maio de 2017. Josiane hoje é presidente do Partido PROS e candidata à reeleição pelo Partido PROS. Josiane, seja muito bem-vinda aí. Muito obrigada, Anderson. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Então, oi? Pode falar, estou te ouvindo bem. Tudo bem. Gostaria de dar boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer a você pelo carinho aí de ter nos convidado para a gente poder conversar sobre política, que é muito importante, né? As pessoas têm que entender que a política é uma ferramenta transformadora e todos nós precisamos nos envolver na gestão pública municipal, né? Eu acho que para a gente poder dar qualquer tipo de opinião, a gente precisa de ter o conhecimento do que está acontecendo, como é que está sendo gerido o nosso dinheiro público e cobrar realmente dos vereadores, porque nós temos a missão e a responsabilidade, o compromisso e a obrigação de sermos fiscalizadores e sermos a voz do povo. Então, esse é essa grande missão nossa. Então, Josiane, já vou ler aqui alguns comentários dos internautas que estão aqui dando boa noite a gente, dando parabéns para você, dando parabéns para a nossa live. Muito obrigado, meu amigo Denis Ribeiro, muito obrigado, meu amigo Júlio Gomes. E quero dizer a todos os internautas aí que vocês podem participar, que a gente vai deixar um espaço para ler o comentário de vocês no final. Então, vamos lá, Josiane. Você, que é a nossa primeira convidada mulher, e também já veio trazendo o peso, né, de ser a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher.
eu gostaria que você começasse já falando sobre isso. Quais projetos você teve dentro dessa área, no legislativo aqui do nosso município, de proteção ou em relação ao avanço das mulheres no cenário político aqui do município? Então, só para explicar para quem não tem conhecimento, Anderson, como vereadora, a gente sempre assume uma comissão como presidente, né? E nós passamos a ser membros de mais 2 comissões, né? Que são as comissões permanentes da Câmara. E hoje eu estou presidente da Comissão de Direitos da Mulher e membro da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e membro também da Comissão de Petróleo e Energia, né? Que é voltado para o desenvolvimento, que tem tudo a ver com a minha origem, né, com o negócio da minha família, enfim. E lá, dentro dessa Comissão de Direitos da Mulher, um período a Joilza foi presidente e depois eu passei a ser a presidente, que ela assumiu a presidência da Educação. E a gente fez trabalhos muito bacanas, eu e a vereadora Joilza, que estamos há mais tempo, ela não entrou exatamente junto comigo, mas a gente passou um bom tempo, estamos ainda, né, juntas. E a gente fez muitos fóruns de debate, né, porque eu acho que esse tema, né, da violência contra a mulher, a violência doméstica, infelizmente, a gente tem atingido índices grandes, e no nosso município não é diferente. Então, a melhor forma da gente divulgar esse tema é fazendo eventos, envolvendo a sociedade civil, as instituições que são responsáveis por esse debate. Então, hoje a gente tem uma cadeira, porque a gente lutou também para ter uma cadeira no Conselho de Direitos da Mulher. A Câmara não tinha essa cadeira, então a gente fez um projeto, fizemos uma emenda ao projeto e conseguimos nos inserir dentro do Conselho, e é onde existem os debates, onde a gente recebe as demandas diariamente das mulheres que precisam do nosso apoio, e questão de assédio, e questão não só da violência, mas o assédio, a busca de políticas públicas efetivas dentro dessa área. E lá na Câmara a gente teve alguns projetos apresentados, votados e aprovados, como a Ouvidoria da Mulher, que é um projeto onde a gente tem uma equipe multidisciplinar, tá? Para atender essa demanda, essa demanda dessa mulher que sofreu violência. Então, que a gente possa direcioná-la, né, para esse atendimento mais humanizado, direcioná-la para poder ela conseguir o atendimento lá na Delegacia da Mulher, e que a gente possa entender a história dessa mulher e reinseri-la no mercado de trabalho, ver o apoio que ela precisa em relação aos filhos, enfim, existe uma riqueza muito importante de dados e de realidade que a gente precisa de tratar. Então, a Ouvidoria da Mulher foi uma vitória como um projeto. Com quantas pessoas hoje conta essa ouvidoria e como que a pessoa que está sofrendo violência doméstica ou tem conhecimento de alguém que vem sofrendo violência doméstica, pode entrar em contato com essa ouvidoria para poder ter o atendimento? Eu vou também, se você tiver o número, eu vou colocar aqui na tela, aqui, através do meu... Então, essa questão da ouvidoria, como você pediu para poder apresentar os projetos, esse a gente conseguiu apresentar, tá? Mas, infelizmente, ele ainda não, por conta da pandemia, ele foi suspenso. Mas um outro projeto que a gente tem é o CEAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, que existe já um projeto a nível nacional que abraça essa necessidade. Então, os equipamentos hoje que o município precisa de ter é o conselho que nós temos, a instalação desse CEAM, que existe até um pedido dentro do Ministério Público para poder a gente instalar esse CEAM. A gente já trouxe até o Estado aqui, através de um ônibus Lilás, que faz o atendimento itinerante. Então, infelizmente, a Prefeitura hoje tem esse processo dentro do Ministério Público,
que ele não saiu ainda do papel e existem verbas federais que a prefeitura está perdendo por conta de não apresentar a instalação desse CEAM, que seria esse centro de atendimento como um todo dessa mulher. E Então, aonde teria esses profissionais. Só para ficar claro aqui, então, a ouvidoria da mulher, ela chegou a ter a atuação dentro do município, mas foi paralisada devido à pandemia, confere? Isso. Não é um contrassenso desse governo, Josiane, no período de pandemia, aonde a gente sabe, os índices, aonde aumentou o índice de violência contra a mulher, eles paralisarem a ouvidoria da mulher. No período de pandemia, aonde a pessoa precisa cuidar um pouco melhor da sua saúde, eles fecharem o UBS. Não é um contrassenso isso aí que vem acontecendo nesse governo? Sim. Então, o que acontece? Muitas coisas, você vai entender um dia, se Deus quiser, que a gente entra cheio de ideais e a gente tem muitos entraves, muitas dificuldades, porque falta vontade política. Então, assim, às vezes a gente tem projetos grandiosos, que depois a gente vai ter até a oportunidade de falar, que é o Fórum de Debate em relação à promoção do desenvolvimento econômico, que tem tudo a ver com a sua área. E esse projeto foi apresentado na Câmara, um projeto grandioso que eu desenvolvi junto com o pessoal da Firjan, e esse projeto não foi colocado ainda para ser votado. Então, existem essas dificuldades políticas. A gente entra até no Ministério Público, que é uma voz para a gente, né? uma esperança, mas as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, entendeu? Então, hoje, o que a gente tem é um projeto já aprovado, que é o CEAM, que é Centro Especializado em Atendimento à Mulher, já votado, aprovado, e existe uma causa, um inquérito civil público dentro do Ministério Público para poder fazer acontecer esse CEAM, montar esse CEAM. Existe a verba federal e estadual, existe até mobílias do Estado, a mobília para poder a gente colocar dentro dessa casa, para poder fazer o atendimento a essa mulher que sofreu a violência, até os filhos dela, e a gente não tem a prefeitura tendo esse esforço para fazer, montar esse CEAM. Ela pediu um prazo, foi prorrogado. Enfim. Dentro de que pasta? De qual secretaria? De que pasta seria incluído esse projeto? De assistência. Assistência social. Desenvolvimento, né? Assistência. Sim. Desenvolvimento humano. Então, a gente vê aí a ingerência, né? Porque hoje era Marcão, né? Era o vereador, que agora está como deputado, Marcão, e depois ele passou para a doutora Priscila. Não lembro o sobrenome dela, mas hoje ela está como secretária da pasta. Em outras lives aqui... Martins. Em outras lives aqui, Josiane, pessoas da base governista, tentaram justificar, às vezes, o péssimo andamento da gestão do Rafael Diniz, culpando até mesmo parte de sua equipe, o que me causou surpresa, porque ele é da base do governo e falou assim, não, a culpa não é do prefeito, é porque ele é mal assessorado, mas a assessoria dele é escolhida por ele, e se não vem cumprindo e honrando com o seu papel, deveria ser prerrogativa do prefeito. É igual na empresa, né? Não deu certo, não mostra comprometimento, não mostra resultado, a gente precisa de trocar o profissional. Perfeitamente. Até porque as pessoas não têm essa visão, mas nós que somos do setor empresarial sabemos que a prefeitura é uma empresa, né? A prefeitura ela funciona como uma empresa, ou seja, você tem que gerenciar bem os gastos e os recursos que você tem ali para conseguir melhores resultados. E a gente vê que muitos dos recursos da parte do Estado e da parte do governo federal vêm se perdendo por isso, por incompetência nas pastas que não conseguem captar esse recurso, fazendo as emendas que deveriam fazer em tempo hábil. Eu não estou citando, existe um projeto já aprovado por unanimidade na Câmara, existe já uma ação, um inquérito civil público dentro do Ministério Público, exigindo que a Prefeitura
a Secretaria de Assistência Social montasse o CEAM, eles pediram um prazo. É uma casa onde a gente já tem um monte de assistente social competentíssimas dentro da prefeitura, entendeu? Psicólogas dentro da prefeitura, para poder atender essas mulheres. E esse período de pandemia, realmente, o número foram 35% de aumento de violência contra a mulher. Eu sou casado com uma assistente social que trabalha em figura. Ah, que bom. Então, eu acabo vivenciando também, através dela, né, um pouco disso tudo que você está passando aí. Como que você falou que a ação já está no Ministério Público? Eu já entrei com diversas ações no Ministério Público, questionando contratos que, na minha avaliação, eram contratos superfaturados aqui no município. E entrei no Ministério Público do Estado, no Ministério Público Federal. Mas, honestamente falando, me reserva aqui o direito do cidadão, né, de questionar o poder público, tanto na esfera legislativa, executiva ou judiciária. E eu acredito que o nosso Ministério Público ele não é um Ministério Público atuante. Ou, pelo menos, ele costuma caminhar muito fechadinho com esse governo. Por quê? Se já tem uma ação ali, por que eles não fizeram nenhuma sanção à prefeitura julgando procedente esse pedido que já foi aprovado por unanimidade, como você falou, e gerando a obrigatoriedade de execução do projeto? Então, outra coisa, a gente já trouxe o Estado aqui através de um programa que é itinerante para atendimento dessa mulher. Falamos com a Secretaria Estadual de Assistência, né, que hoje é Desenvolvimento Humano, não, como que é, Paulinho? Esqueci. Desenvolvimento Humano Social. E eu contei o que está acontecendo a nível municipal para poder ver se a gente conseguia esse reforço estadual, que eles me falaram que já tinha até mobília para poder trazer. Então, olha a questão do como que a gente perde, a população perde por conta de uma questão política, entendeu? E aí, doutor Marcelo, ele até falou, você precisa de sentar com o secretário atual e negociar isso. Já oficializamos também a secretaria, que precisaríamos desse diálogo. E, infelizmente, são pouquíssimos secretários que eu posso falar que respeitam o vereador, que respeita a legislação, porque a gente tem legislações como a lei de informação, que a gente tem direito de fazer a solicitação de tudo que a gente precisar, né, de dados para a gente poder administrar gerir o nosso mandato, e infelizmente a gente vê que tudo você precisa judicializar. Então, acho que o volume também de processo dentro do Ministério Público é muito grande. Para você ter ideia, eu tive que judicializar uma questão de uma caixa d'água de um condomínio do Estado, que atende mais de 150 famílias, que eu esperei mais de ano. Agora, que eu consegui em parceria com uma empresa, que é a Águas Paraíba, que não era responsabilidade deles, e sim da EMAB, mas está lá no Ministério Público. Se eu fosse depender do Ministério Público para poder realizar, esquece, entendeu? Porque tudo é judicializado nesse município, entendeu? Ô, Josiane, registrar aqui a presença de diversas lideranças políticas aqui do nosso município assistindo nossa live. Um abraço aqui para o Bruno Viana, presidente do PSL. E diante do que você acabou de falar aqui, eu sou obrigado a parafrasear o prefeito, frase que ele dizia como um mantra em sua candidatura. Ou seja, a prefeitura vem perdendo recursos por incompetência, não tem como dizer que a palavra seria outra, é incompetência. Então, diante disso aí, eu repito a frase que o prefeito falava em sua campanha: dinheiro tem, o que falta é gestão. Vou pular o tópico aqui, vamos para a segunda parte. Josiane, você é uma pessoa empresária, você é uma pessoa do setor privado, né? Eu queria perguntar a você, eu vou uma pergunta agora sobre a sua empresa, não precisa falar em números exatos, e que você falasse para mim assim, o quanto é só um link para mim entrar no assunto que eu quero, o quanto essa pandemia, ela afetou a sua empresa, né? Ou para bem ou para mal, que alguns setores conseguiram, apesar
do lockdown, apesar de toda essa pandemia, continuar produzindo. Mas como que você foi afetada aí em seus negócios aí por essa pandemia? Houve uma redução mais ou menos de 15% a 20%, porque a indústria, a gente foi favorecido assim, nesse sentido, ou não fomos desfavorecidos como o comércio, né? Então, o setor industrial, ele foi enxergado que era emergencial, era vital ele continuar, porque a gente também é do setor de transporte, né? Então, hoje a gente faz implementos rodoviários e transporte não parou. Então, assim, mas é claro que as pessoas que tinham vários pedidos fechados, vários pedidos que já tinham dado até entrada e tudo, eles nos pediram um tempo para poder retornar. E agora deve ter, tipo, 2 semanas, 3 semanas, que a gente começou a perceber que está começando a voltar à normalidade. Mas nós fomos afetados, sim, porque não tem como, né? Porque foi nacional, mundial. E engraçado que quando a gente começou a respirar um pouco da crise de 2016, veio a pandemia. Então, eu acho que não tem nenhum setor que continuou tendo o mesmo faturamento, a mesma produção, enfim. A gente precisou de fazer algumas mudanças internas, né? Tiramos as pessoas de risco da empresa, os setores que a gente conseguiu colocar home office, a gente colocou, o setor de vendas, de compras, o pessoal do marketing, TI, enfim, a gente conseguiu. Só a produção mesmo, o pessoal de chão de fábrica, que a gente não precisou não tinha como suspender. Então, Josiane, eu sou comerciante e fiquei com o meu comércio fechado por meses a fio, né? Se eu não tivesse um planejamento financeiro muito bem feito, eu teria entrado para a estatística daqueles empresários que não resistiram e que fecharam suas portas. Essa semana, na cidade, eu vi uma cena... O seu ramo é qual mesmo, Anderson? Eu sou do ramo automotivo. Já prestei serviço para a sua empresa, eu falei isso. Agora que eu lembrei, isso. Eu trabalho com som, alarme, estradas elétricas, vidros elétricos, tudo para carro, isso, filme, películas, também películas para residência e escritório. E eu coloquei, inclusive, na sua empresa há muito tempo atrás. Mas vamos lá. Eu vi essa semana, Josiane, uma cena que me causou profunda revolta, que eu lamentei muito. Foi um comerciante tendo sua mercadoria apreendida no centro da cidade, sendo algemado, porque, segundo a postura, né, ele estava com um pedaço das suas mercadorias na calçada. Então, o comerciante que ficou com esse período fechado tanto tempo, sem poder faturar, agora que ele vem tentando se reerguer, a prefeitura, que de forma ditatorial, de forma covarde... Arbitrária, fechou todo o comércio. Vem e massacra aquela pessoa que está tentando trabalhar. E sempre fez isso na figura dos seus secretários de postura, que aqui eu falo realmente, eu dou nome às pessoas. Mas ele deixou a mercadoria, eu não fiquei sabendo disso, provisoriamente, porque ele estava recebendo essa mercadoria ou precisou colocar, não entendi. Eu entrei em contato com o comerciante, Josiane, porque eu quis apurar os fatos, mas ele, por medo de se identificar, por medo de sofrer represália, ele não quis fornecer maiores detalhes. Tá? Ele apenas me falou que ele foi preso, foi algemado, foi machucado, que ele estava até com ferimentos e hematomas. Eu ofereci a ele amparo judicial, se ele quisesse ir comigo até a delegacia, fazer um corpo de delito. Tudo isso foi oferecido a ele, mas ele se resguardou o direito de não fazer isso, até por medo de sofrer mais represálias por parte da prefeitura, o que nos coloca uma interrogação. Será que essas pessoas estão sendo ameaçadas? Será que esse governo está usando de força para coibir o comerciante ou o ambulante, principalmente os vendedores ambulantes? Porque eu tenho um vídeo aqui, se você quiser, eu peço até meu produtor para colocar um pedacinho para você ver. E aí, eu, como comerciante, olha aqui, o produtor está com o vídeo na linha aí, vai lá, Igor, solta um pouquinho do vídeo aí.
O nome do comércio é Ponto Certo. Acho que é isso. Eu não sei sequer se foi esse comércio ou se foi ali em frente. Avança um pouquinho a imagem de produção. Ali a gente vê ali o Vitor Montalvão, que era o secretário de postura, ele fazia isso com frequência, e agora na figura do Saulo, o Saulo presente ali, vendo o rapaz sendo algemado, um rapaz que estava ali trabalhando, vendendo seus produtos. Eu quero... Tinha até que entender se ele tem poder para isso, né? Então, se ele tem respaldo legal para fazer isso, né? Remove, por favor, o vídeo e deixa eu continuar o papo com a minha amiga Josiane. Então, Josiane, pode parecer assuntos desconexos, mas você vai ver que está tudo interligado. Você é uma mulher que também faz parte da comissão da pessoa com deficiência física, que é presidida pelo vereador Jorginho Virgílio. Sim. É uma das bandeiras, grandes bandeiras de Jorginho, né? Que ele tem um irmão especial e ele tem muito carinho por essa área. No resto da menor dúvida, era uma das bandeiras, aproveitando para falar aqui, né, que eu não podia deixar de cumprimentar o Bruno Viana, que tem um carinho muito grande. Eu falo que Gabriel é meio filho meu, que só vive lá em casa o irmão dele. Era uma das bandeiras também do nosso deputado tão querido Gil Viana, né? Então, as pessoas com deficiência precisam de parlamentares que tenham esse olhar, né, responsável por essa população tão esquecida, tá? Mas pode falar. Desculpa. Saudades aí do amigo Gil Viana. Segundo o comentário do Paulo Henrique, Igor, daqui a pouco você coloca só para me concluir o raciocínio. Então, eu vi essa cena e me recordei que na live que eu fiz com o Jorginho Virgílio, eu fiz uma denúncia. Ali na rua Beira Valão, aonde era aquele banco, tem um terreno ali de alguém que certamente é muito afortunado, porque é um terreno que vale milhões. E esse terreno, ele invadiu a calçada, colocando o muro do seu terreno no limite do meio-fio. Então, a pessoa que é pedestre, que quer passar por ali, tem que se expor ao risco de um atropelamento, tem que passar pela rua, principalmente uma pessoa com deficiência, com dificuldade de mobilidade, um cadeirante, que tem que se expor ao risco. E eu nunca vi, Josiane, essa postura agir de maneira enérgica. O Jorginho Virgílio falou que entraria com ofício fazendo essa solicitação. Peço a você que reforce isso, em nome da bandeira que vocês carregam da pessoa com deficiência. E a gente vê que a postura usa vendas para esse tipo de coisa. Mas quando chega aquele comerciante que mata um leão por dia, que vende de dia para comer de noite, eles querem travar o comércio do cara, eles querem fazer lockdown, eles querem prender apenas por estar tentando fazer suas vendas ali. Fora também, Anderson, que a gente sabe que o ambulante, né, são pessoas que por trás daquele ambulante tem uma família. E a gente sabe que vários municípios, eles fizeram o quê? Tiveram esse olhar para esses ambulantes, né? Para os meninos também, né, do camelô, que tem um espaço, mas, né, acaba sendo mais ou menos o mesmo pessoal do mesmo nicho, né? E que muitos municípios fizeram o quê? Criaram um recurso para esse pessoal durante a pandemia, por ausência, né, de ganho nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Então, por exemplo, Macaé, se eu não me engano, ele foi eu sei que estava para ser aprovado, eu não vi depois disso. Mas Macaé criou um recurso, não sei se foi Macaé ou Niterói, criou um recurso para poder abraçar esses ambulantes, esses vendedores ambulantes, o trabalhador informal, no caso, né? O comentário da minha amiga Cíntia Miranda que está dizendo: é um absurdo ver cena como essa. Na pandemia, não tiveram apoio do poder público e ainda tiveram o seu pão de cada dia sendo retirado. Corroborando aqui aquilo que a gente vem falando. E sobre o lockdown, a Cíntia Miranda com seu comentário aí, e sobre o lockdown,
Eu, como comerciante, eu sei que é um assunto até fora da nossa pauta, mas a gente vai falar de geração de emprego, de geração de renda, e a gente precisa falar também desse assunto, né? Ou seja, do que gerou o déficit e de como será a retomada econômica. Eu me posicionei ferrenhamente contra o lockdown. Ferrenhamente contra o lockdown. Tem até um vídeo aí que depois o produtor pode colocar, ou imagens minhas também, nas manifestações contra o lockdown. E você, que também é do setor empresarial, como que você avaliou o lockdown que foi feito aqui em Campos num período tão longo, onde ainda tem comércios que estão restritos ao funcionamento? Não, nós no caso... estou vendo agora aqui você. Aonde é esse local que você está? Foi na Praça São Salvador. Porque o vídeo fica sem som. Aham. Então, Anderson, a gente viveu... Pode voltar a gente aí, produção. Hã? Falei que o produtor pode voltar, gente. Isso. Tá. A gente viveu, assim, dias que a gente precisou de aprender naquele momento, né? Ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia como essa, né? Existem países que se preparam, né, que tiveram condições de se preparar para uma guerra, para uma pandemia, para momentos como a gente tem vivenciado, mas isso não é uma realidade para o Brasil e também não foi uma realidade para o nosso município. Então, tinha muita gente fazendo alguns questionamentos que, vamos ser a favor da ciência ou contra a ciência, a favor da economia, contra a economia. Só que a gente teve que aprender a mexer com esses dois setores, porque não tinha como fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, não tinha como você entender toda essa questão de gestão dentro da saúde pública, porque a gente sabe a ineficiência da nossa saúde pública, e diante de uma pandemia, algo muito maior, porque simplesmente, se existisse uma saúde pública extremamente confortável, uma excelente gestão, uma saúde pública onde você conseguisse atender a grande parte da população, que fosse uma Vitória, né, do Espírito Santo, né, a cidade de Vitória do Espírito Santo, você liga e consegue fazer marcação, que ele até te liga para poder lembrar da sua consulta. Então, a gente não vive isso. E não vivia antes da pandemia. Então, era algo que precisou de ser aprendido, né, a lidar com isso. Então, foi algo muito complicado. Eu achei que ele foi muito radical e não ouviu os empresários. Então, o CDL reclamou, a SIC reclamou, a Carjopa reclamou, porque os empresários não foram ouvidos. Às vezes, se reunia com ele na sexta-feira ou na quinta, e no fim de semana ele fazia como ele achava o melhor, né? Que é o gabinete de crise dele achava melhor, entendeu? Então, Josiane, a minha opinião sobre isso não sou especialista nem em saúde nem em economia, mas sou do ramo empresarial e pequeno empresário. Desde o início, eu tive a percepção que não poderíamos nos manter em lockdown e quebrar a economia, e por isso eu sempre falei, as pessoas que são saudáveis, que podem trabalhar, que se prevenissem e fossem para o trabalho, como estão fazendo hoje. No entanto, o lockdown ele foi necessário por uma semana ou duas, até para o governo se estruturar. Mas, em vez de se estruturar, usaram a pandemia como cortina de fumaça para usurpar o erário público, a exemplo do governo do Estado, com um hospital de campanha, a exemplo da Prefeitura de Campos, com contratos sem licitações emergenciais em valores que saltam aos olhos de qualquer ser humano. E eu agora vou falar aqui uma frase, eu esqueci o nome, mas é um economista muito famoso, que ele diz que cuidar da economia é cuidar da saúde das pessoas, porque você precisa estar estruturado economicamente até para você ter acesso a uma boa alimentação, a uma boa medicação, a um esporte.
e por isso você fortaleceu o seu sistema imunológico. E sobre a CDL ainda, parafraseando, finalizando aí tudo que você falou, eu achei que a CDL também foi omissa nessa nossa luta. Aí eu atribuo isso ao fato da CDL hoje, na minha opinião, ser subserviente aí ao coronel da cidade que vem comprando a cidade toda, que é esse supermercado que vem comprando a cidade toda, e ele estava com o seu comércio aberto, lucrando muito bem, obrigado, e por isso a CDL não ter, porque se eu tivesse um cara grande Não, desse... a CDL foi chamado por diversas vezes para diálogo, só que o prefeito fez o que ele achou melhor fazer. Entendeu? Você ouvir e depois você fazer o que você acha que é o melhor e fingir que o que você ouviu não conta é complicado. Entendeu? Então, eu acho que quem está à frente da CDL hoje é Orlando Portugal, eu tenho o maior respeito por ele. Não conheço. E a SIC Leonardo também, da SIC. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelos dois, conheço. Hã? Não está como... Paulinho está aqui me dando a cola que hoje é Orlando Portugal, ele está afastado, né? Mas era ele, enfim. Eu vejo essas entidades assim muito presentes, até lá na Câmara, todos os projetos que envolvem a questão da economia, eles sempre estão linkados com a gente, dando opinião, se colocando à disposição, enfim. Mas eu acho que a questão de como que foi o lockdown, se foi por fases, quem decidiu tudo foi o gabinete de crise, foi o senhor prefeito Rafael Diniz. E a Câmara de Vereadores, eu não vi, assim, dentro da Câmara, nenhum dos parlamentares se posicionar com veemência, né? Ainda que fosse para concordar com o prefeito, aqueles que são da base do governo, ou aqueles que são oposição, que pudessem se levantar e se pronunciar a respeito. A sua opinião em relação ao lockdown em específico, você era favorável a esse tempo que ficou, ou você achava que não era necessário? Eu acho que não é questão de ser favorável 100% ou você se posicionar a favor. É o seguinte, a questão é que para poder fazer essa gestão que foi feita, que eu vou falar com você, por mais que a gente tenha problemas, e muitos problemas, a gestão hoje do Covid, tirando, eu falo CCC, que é no Beneficência, onde eles montaram todo o centro de apoio. Não estou falando hoje, por exemplo, essa semana eu já até reclamei, os puxadinhos no HGG que foi feito, os puxadinhos lá no Hospital São José, aonde não tem estrutura, mas lá no Beneficência, onde foi montado a estrutura para o Covid, eles estão de parabéns. Então, hoje, diante disso, eu tenho que dar os parabéns à doutora André, que é responsável hoje pela questão do combate ao Covid, tá? Ela está de parabéns. Mas é claro que a saúde sempre tem problemas e vai ter problemas sempre. Então, é muito complicado você colocar, eu sou a favor ou sou contra. Eu acho que a gente tem que ouvir as entidades de classe e decidindo, como ele faz na saúde, ouvir os médicos, os especialistas, ouvir as entidades de classe e você ir liberando de acordo com uma orientação das questões sanitárias e ser liberado, porque a população anda à toa demais na rua. Só você falar que está liberado, o shopping já estava cheio, entendeu? Nesses últimos dias. Então, a população também precisava desse choque, que não pode, que morre, que se você não tomar as devidas providências e precauções, você vai aumentar o índice, enfim. A gente só começa a sentir na pele quando você tem pessoas queridas suas que estão com Covid. Aí você começa a acordar. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que não tem como você se posicionar a favor ou contra, mas eu acho que tem que ser ouvida todas as partes. E o prefeito tem que fazer, porque ele sempre falava isso, que ele ia ter uma gestão
compartilhada, uma gestão que ele ia estar ouvindo para poder agir. Ele ouviu e agiu do jeito que ele quis. Realmente o que ele diz não se escreve. Então, dentro desse nosso assunto aí, que entramos agora, que é Covid, você como vereadora de oposição, você é favorável à CPI da saúde? Completamente, já assinei a CPI da saúde. Quem levantou o ofício, quem protocolou o ofício na Câmara, desde agosto do ano passado, foram 5 vereadores. Josiane Morumbi, Álvaro Oliveira, Eduardo Crespo, Alan Cimar, Cabo Alan Cimar e Renatinho Eldorado. Depois a gente conseguiu mais 2 assinaturas, doutor Ivan e Paulo Arantes, se eu não me engano. São 7, a gente precisa de 9 para abrir a CPI. Aí é uma questão política também, tá? Porque não tinha nenhuma CPI, falaram que tinha, né? Mas é muito complicado esse tipo de coisa lá dentro da Câmara, e era prioridade ter a CPI da saúde, porque a gente sempre teve uma saúde pública aqui em Campos muito ruim. Eu vou falar sempre desde da minha vivência como parlamentar, né? Então, eu falo sempre desde que nasci. Então, eu vou falar desde porque eu não tinha envolvimento nenhum com a gestão da saúde, com a gestão pública, enfim, eu fui me vivenciar alguns problemas depois que eu resolvi vir para a política. O que é uma falha, tá? Que a gente tem que se envolver sempre, principalmente como empresário. Então, eu falo hoje que a saúde realmente precisa de muitos ajustes, precisa de ter pessoas que enxerguem pelo coletivo, tá? Então, tem muitas oportunidades de melhoria, entendeu? Então, ainda assim, falando em eu CPI... estou completamente, porque uma comissão de inquérito, ela tem um respaldo legal. Hoje, eu faço parte de uma comissão temporária para poder se avaliar todos os gastos municipais, estadual e federal que estão vindo para poder combater o Covid, porque eu fui indicada a estar nessa comissão, mas ela não tem o mesmo respaldo legal que é uma comissão de inquérito, que é investigativa, que vai trazer realmente resultados, retorno para a população, o que a população está querendo, entendeu? A verdade. Então, assim, a gente fala que é a caixa preta. A gente poderia estar abrindo essa bendita caixa preta. Porque 800 bilhões para a saúde é um orçamento muito gordo e que a gente podia estar com outro tipo de realidade para a saúde hoje do nosso município. Eu concordo plenamente com você, vereadora. Plenamente com você. Tá? E ainda falando em CPI, ou seja, a quem interessa não assinar uma CPI? Porque se fizer a CPI e provar que os gastos foram realmente feitos com responsabilidade, que os gastos não foram desviados. Não seria uma caça às bruxas, né? Exatamente. Se está tudo legal, por que já não fazer a CPI? Ponto positivo até para o prefeito, se isso acontecer. Com certeza. Mas que medo, né, cara? Fala em CPI, parece que todo mundo treme, parece que todo mundo tem algo a dever. E ainda falando em CPI, né, nós sabemos que a retomada econômica do nosso município vai ser um processo complicado, vai ser um processo muito difícil. E nós tínhamos aí o banco, né, municipal, nós tínhamos o Fundecam, que ele foi feito para o desenvolvimento do município. Só que a ideia, a princípio, era boa, mas, infelizmente, a gente sabe que empresas se valeram do Fundecam para poder pegar empréstimos, dar calote na prefeitura. Aqueles empréstimos eram feitos de maneira arbitrária, sem investigação, sem critério, e aí isso gerou um rombo muito grande na prefeitura. E eu acho que se faz necessário fazer uma CPI também do Fundecam. Você também é favorável? Já foi feito. Sim, mas já foi feito, já tem resultado da CPI da Fundecam. Tem resultado. Tem resultado. Já foi listado todas as empresas. A Morumbi, por exemplo, pegou empréstimo na Fundecam. Mas a gente quadriplicou o tamanho da nossa empresa, estão lá todos os nossos galpões.
modernizamos a nossa produção, contratamos, pegamos empréstimos e pagamos tudo. Entendeu? E ainda, aí que está, Josiane, é disso que eu estou falando. Vocês já quitaram o empréstimo? Sim. Então, perfeito. Se eu não me engano, a última parcela nossa foi agora em julho. Perfeito, olha só. Vocês não. E agora quem está nos devendo é a prefeitura, porque você sabe que quando você paga em dia os juros que foram colocados nas suas parcelas, agora a prefeitura tem que repor esses juros, ou seja, juros a prefeitura está nos devendo. Tem uns engraçadinhos que ficaram sabendo aí que a Morumbi pegou o empréstimo, que o empréstimo é legal, tá? Tanto que é legal que já aconteceu em todos os governos, tanto Rosinha quanto do Rafael, entendeu? E a Morumbi, com seriedade de uma empresa de quase 43 anos de mercado, ela soube utilizar, reinvestir, né? E pagamos tudo. Agora, quem nos deve é a prefeitura, os juros. Então, Josiane, quero aqui evidenciar minha nota de elogio à idoneidade da empresa Morumbi, né, da maneira que você falou, que já quitou o empréstimo, ou seja, ampliaram o seu setor de produção, empregaram mais pessoas. Então, esse era o intuito do Fundecam. Sim, para isso que ele foi criado. Vocês fizeram a coisa de forma ética e moral. Então, e legal. Mas agora, por que foi feito tantos empréstimos para empresas de fora do município, sem nenhum critério na hora da avaliação desse empréstimo, e a gente tomou tanto calote? Sim. E esse dinheiro, dificilmente ele volta para os cofres públicos. Mas qual foi o resultado dessa empresa do Fundecam? Dessa CPI do Fundecam? Porque quando eu falo em CPI, onde existe um... Saiu esses dias, Anderson, eu acho que em algum jornal, eu não consigo lembrar, mas isso é público, porque o resultado, enquanto está fazendo investigação, não pode ser dado nenhum dados, né? É sigiloso, de sigilo. Mas depois os resultados eles têm que ser divulgados, né, de forma muito clara e transparente para a população. Então, eu me comprometo a estar apurando isso aí, trazendo esse assunto nas próximas lives. Era legal você até ter conversado sobre isso com o Jorginho, porque o Jorginho foi presidente dessa CPI do Previcampus. Não, nós chegamos... Do Fundecam. Nós chegamos a falar, mas só que na época não tinha ainda o desdobramento, eu acho, não. E vamos falar também do Previcampus, que é o sistema previdenciário aí dos pensionistas e aposentados aqui do nosso município, que vem sofrendo aí com atrasos no pagamento, que vem sofrendo aí com atrasos nos seus recebimentos aí. Uhum. Comenta pra gente aí como anda o Previcampus. Então, hoje na Câmara, a CPI que está vigorando é a CPI do Previcampus. Parece-me que eles pediram até um tempo maior para poder dar o resultado, né, para apresentar o relatório final. E deve ser essa semana, próxima semana, que deve apresentar esse relatório final. E o que acontece? Isso, a gente pegou uma legislação que foi em 2017, que foi feito refinanciamento, isso veio para a Câmara para poder ser aprovado. Eu pedi esse ofício, a gente entregou ontem, se eu não me engano, ou anteontem, lá na Câmara, para a gente poder entender quem votou a favorável, quem não votou. A gente pegou essa legislação, porque a gente não estava lá na Câmara ainda, e a gente está debruçado, eu e o meu jurídico, para a gente poder entender o que está acontecendo. Por quê? Toda essa reclamação dos pensionistas e aposentados é tanto problema que a gente vai trocando os nomes. Eu confesso, só um minutinho, eu confesso a você que depois, quando veio a sua resposta, é que eu vi que eu tinha cometido um gafe, mas foi providencial, aqui nada é por acaso. Porque eu queria te fazer a pergunta, a pergunta que eu queria direcionar para você, inclusive está escrito aqui, ó, na minha folha, na minha frente, era sobre a CPI
dos pensionistas aí, que é os do... Dos aposentados, do Previcampos. Da Previcampos. Do Fundecam. E eu não sei de onde o Fundecam saiu aí, não. Mas tá bom. Tá bom que a gente pode entrar em outro assunto, né? Não, mas aí tem a ver com desenvolvimento, né? Foi bom. Mas a CPI do Fundecam já teve os desdobramentos e já teve o relatório final. Eu estava querendo, na verdade, era falar do Previcampos. Vamos ler um comentáriozinho aqui? Então a CPI não gerou nenhum resultado. Ou seja, quando a gente espera resultado de CPI, né, Josiane? A gente quer ver realmente a prisão dos culpados, a gente quer ver realmente as pessoas que a gente sabe que usurparam o erário público, que roubaram, que desviaram. Agora, como que vai ser cobrado desses CNPJs, aí eu já não sei. Então, a gente deseja ver pagando na forma da lei, principalmente o empresário... Eu só sei que já teve na Câmara, isso a gente votou favorável, que retirasse, porque é um negócio assim absurdo em relação aos juros. Tipo assim, se você devia 1, você está devendo 30, entendeu? É juros sobre juros. E já houve um projeto lá na Câmara para a gente rever a questão dos juros. Eu lembro que foi perdoado uma questão dos juros compostos, que eu também não sei fazer, entendeu? Para poder ver se a gente conseguia, pelo menos, o dinheiro, vamos botar assim, o valor inicial. Foi emprestado. O inicial do empréstimo, entendeu? É claro, com algum tipo de juro, não o juro composto. Sim, renegociar, em outras palavras, renegociar as dívidas, né? Isso, para ver se a gente favorecia esses empresários. Porque eu vou falar assim, a gente não pode partir do princípio de que você teve má fé de pegar um dinheiro emprestado. Pode acontecer muitas coisas da gente como empresário, né, de acordo com o nosso ramo, enfim, falecimento de um ente querido que era quem comandava a empresa, de um negócio grande, de uma licitação grande que você entrou e você se perdeu. Agora, não pagar nenhuma parcela, isso é um absurdo. Tem empresa que não pagou nenhuma parcela. A gente passou aperto em 2016, eu falei com você, que a gente estava começando a respirar da crise, a gente precisou de refinanciar. Eu acho que foram 7 ou 8 parcelas em 2016, entendeu? Então, a gente precisou, porque a gente... Ou pagava o funcionário ou pagava o Fundecam. A gente só pegou aquele parcelamento, aquela parcela ali e diminuiu o valor da parcela para a gente poder continuar pagando em dia. Isso aí é normal, porque tem coisa que você não prevê, entendeu? Questão econômica. O que gera má fé é o que você falou. O cara pega empréstimo em valor absurdo, às vezes em valor até maior do que o capital de giro da empresa e não pagar nenhuma parcela. Josiane, eu vou te pedir Mas teve um grande grupo, rapidinho, teve um grande grupo aqui do nosso município que teve as suas dívidas perdoadas, tá? Eu sei, e eu perguntei isso ao Jorginho Virgílio. E o Jorginho Virgílio saiu em defesa do prefeito, dizendo que e se eu não me engano, eu falei um montante, foi um valor absurdo. Foi 46 milhões e é o grupo de laboratório... É o grupo do Hospital Dr. Beda. É o grupo Beda, do laboratório Beda, do Hospital Dr. Beda. Como que é? IMNI. Grupo IMNI. Eu estava querendo lembrar, eu sabia que era Beda, eu estava querendo lembrar, o grupo IMNI. Eu tenho os universitários aqui que me dão cola. Eu não tenho, eu faço, às vezes eu não tenho, mas às vezes eu demoro a pegar, mas eu pego no campo. Então, eu preciso de eu preciso de um cara desse aí para me ajudar. Mas vamos lá. Mas esse é inegociável. O cara é bom. Josiane, eu vou pedir 1 minuto a você e vou pedir ao produtor para soltar os comentários aí para a gente dar uma interagida aí com o pessoal que está nos assistindo. Sim. Vamos lá, produção. Eu sou péssimo para ler, porque minha letra fica pequenininha aqui no computador, mas vamos lá. Mas eu também estou no celular, tá difícil. A saúde está sofrida, nós dependemos do SUS, sofremos na pele a péssima saúde de Campos. Bem, sou vítima dessa saúde campista
que está nos roubando o direito de ter tratamento digno. O comentário do amigo Israel Costa Melo. Então, Israel, parabéns aí pelo seu comentário, obrigado pela sua participação. Isso aí é fruto da ingerência que nós temos hoje no governo e assunto que eu e a Josiane comentamos aí diversas vezes, contratos superfaturados, incompetência na administração, fazendo com que a gente perca pelo caminho verbas do governo federal, verbas do governo estadual, e com isso a gente acaba ficando cada vez com um atendimento pior na saúde do nosso município. Solta mais um aí. Luciane Barreto. Temos mais de 50% das UBS fechadas, aonde os RPAs foram dispensados e estão há 7 meses sem receber. Meio a essa situação. O que, vereadora, você tem a falar sobre isso? Quer que eu fale? Sim. Então, hoje eu sei a Luciane quer que você fale. Sim. É o seguinte, os RPAs, eles foram surpreendentemente demitidos, né, desligados da prefeitura no dia 6/5, né, desde maio, e suspenderam todos esses contratos dos RPAs, falando que aqueles RPAs que não estavam à frente do combate ao Covid não teria como continuar com esses RPAs, mantê-los, né, dentro da prefeitura, dentro da estrutura da prefeitura. Só que eles foram avisados da noite para o dia, sendo que eles foram escravizados durante 7 meses. Aí a gente observa, a gente que tem o nosso negócio, você acha que um funcionário nosso ficaria na nossa empresa 7 meses sem receber? Isso é trabalho escravo. Porque salário é obrigação, não é caridade, não é porque o prefeito é bonzinho, porque o prefeito é competente, ele paga em dia. É obrigação do prefeito pagar em dia. E outra coisa, eles trabalharam 7 meses sem receber e tendo mais gasto. Porque o gasto com deslocamento, que hoje não tem mais passagem de R$1. Com alimentação. A alimentação, que não tem mais um apoio, né? Então, eles tiveram mais gasto, é um verdadeiro absurdo. A gente costuma dizer que, né, nós da oposição, a única coisa que nós temos do governo é a nossa oportunidade de sermos bons vereadores e os nossos assessores, a gente não tem mais nada. Ou seja, então, a oposição, vamos botar assim, a gente não teve nenhuma pessoa indicada para estar lá como RPA, porque você sabe que existe isso, né? É o famoso alpiste que se comenta aí na Câmara, né? Mas é isso que eu falo, é possível você sobreviver como parlamentar, tá? Sem ter os acordos. Mas eu acho que quem trabalha precisa de dignidade. A dignidade vem através, né, do reconhecimento, da valorização e do salário. Então, para os RPAs, apesar de hoje os 5 vereadores da oposição não terem nenhum tipo de indicação de RPA, a gente se preocupa com vocês, e com a população como um todo, nós nos preocupamos. Já tem 8 semanas de reunião junto com todos os sindicatos da saúde, sindicato dos médicos, sindicato da educação. A gente fez uma movimentação, existe um movimento dos 5 vereadores com essas instituições. A gente tem o objetivo de empoderar essas instituições e dar uma condição digna a esse funcionário RPA, que foi demitido indevidamente, sem aviso prévio, para que ele possa procurar o sindicato, isso já está nas nossas redes sociais direto, aí, esse movimento que a gente tem feito, para que a gente possa lutar por esse recebimento desses 7 meses de salário deles. Josiane, o tempo da nossa live costuma ser 1 hora, mas eu vou deixar você concluir sua fala, vou fazer um comentário em cima dela. Hoje nós vamos passar um pouquinho de 1 hora, porque quando o jogo é bom tem prorrogação. E eu preciso finalizar. Trouxeram até já um cafezinho aqui para mim, Anderson. Eu não tenho nada disso, tá vendo? Estou bebendo uma água aqui porque eu tive que buscar, mas tudo bem. Então,
Aí a gente fez esse movimento, um movimento muito sério, apartidário, porque, enfim, tem gente que é pré-candidato em alguns desses setores, todos nós somos pré-candidatos, mas é questão de valorização. Eu acho que a pessoa que sai da sua casa, deixa a sua família para poder ter um dia de luta, um dia de trabalho, o que é assim, é obrigação ele ter o recebimento do salário dele, entendeu? Então, e você chegar 7 meses para achar que não precisava do serviço, e outra coisa, no outro dia estava nomeando pessoas novas. Será que seriam cabos eleitorais? Entendeu? Exatamente. E aí manda lá para a Câmara também um ofício, o senhor prefeito Rafael Diniz, falando que os RPAs da saúde, que é da Fundação, da Secretaria de Saúde, da Codenca, tem o outro, aí do MTT, estariam com seus salários em dia. A gente sabe que isso é mentira. Por quê? No outro dia, simplesmente um monte de RPA onde? No Hospital Ferreira Machado, fazendo movimentação de que eles estavam com salários atrasados. Eu não posso encerrar essa live sem falar do nosso último tópico. Sobre a questão dos RPAs, eu, enquanto cidadão, enquanto comerciante, há mais de 1 ano e meio atrás, eu me mobilizei em defesa dos RPAs, não por qualquer cunho político, mas eu sempre bati na tecla que a ausência dos pagamentos dos RPAs gerava um impacto muito negativo no comércio da cidade, que nós vivemos praticamente de prefeitura e comércio, e com esse dinheiro sem estar em circulação, eu sentia na pele uma queda no meu movimento, e por isso sempre fiz coro e sempre fui solidário a essa luta dos RPAs. Agora, Josiane, ainda falando sobre economia, eu queria te fazer essa última pergunta aí, para depois a gente interagir um pouquinho mais com os internautas e encerrar nossa live, que já estouramos um pouquinho o tempo, mas eu deixo aqui o espaço aberto para você voltar e agradecer a sua participação. Josiane, sobre a retomada econômica do município, né? Você também faz parte da comissão, agora deixa eu achar meu papel, tá vendo? Não tem assessor. Você faz parte da comissão... De petróleo e energia. De petróleo e energia. O que foi feito através dessa comissão para que Campos possa sair dessa royalty dependência, onde a cidade é dependente dessa mamadeira que é os royalties do município? Então, o que nós fizemos, né? A gente passa 2 anos presidente de uma comissão, depois a gente muda, né? De 2 em 2 anos muda-se isso lá na Câmara. E nos meus 2 primeiros anos de mandato, eu fui presidente desta comissão de petróleo e energia. E a gente fez um congresso muito grande, uma audiência pública, porque foi fórum e congresso, e depois foi audiência pública, que a gente teve até um representante do Ministério da Economia e Desenvolvimento de Cidades presente, né? Nesse dia que a gente teve essa audiência pública. Por quê? Infelizmente, eu percebo, né? Você pode ver que o diálogo, que a oratória, né, de muitos secretários do Rafael Diniz é perfeito. Perfeito para poder mostrar que é um governo que planeja. A gente precisa de ter parceria com as universidades, a gente precisa de ter parceria com o público-privado, a gente precisa... e nunca foi executado. Papo de burocrata que só de teoria e burocracia, porque nunca parte para ação efetiva, nunca parte para um resultado prático. Exatamente. Então, depois dessa audiência pública, a gente se reuniu com algumas entidades, uma delas foi a Firjan, que eu sempre participei do grupo de jovens empresários lá dentro da Firjan, e Luiz Mário, um amigo muito querido, me ajudou a formalizar este
projeto aqui que está parado lá na Câmara. Esse projeto seria instituído um fórum permanente de desenvolvimento estratégico e econômico em campos, aonde a gente ia se reunir mensalmente, tá? Esse fórum ele ia ter um regimento, tudo aprovado, algumas ações internas e externas envolvendo o desenvolvimento, e a gente ia falar sobre o desenvolvimento mensalmente, trazendo todas as áreas de interesses que a gente achava que são oportunas, por exemplo, a agricultura, que muitos estados hoje eles sobrevivem com desenvolvimento agrícola, porque a gente sabe como é que hoje a nossa dificuldade, porque são poucas indústrias, por exemplo, como a Morumbi. A gente sabe que hoje a gente tem um espaço que é a CODIM, que eu também faço parte da AIC, da Associação das Indústrias da CODIM, e que a gente debate o tempo todo. A gente tem um espaço para poder você ofertar para novas indústrias, novas empresas virem se instalar em campos, mas ela vai vir. Qual é o atrativo para aquele futuro empresário instalar em Campos, não instalar em São João da Barra? O que em Campos foi feito como atrativo? Atrativo. É isso que eu sempre toco nesse ponto, ou seja, que eu idealizo Campos como sendo uma cidade próspera, porque nós temos uma localização privilegiadíssima, nós temos terra cultivável, existem coisas absurdas, você acabou de falar da agricultura. Nesse governo, nessa gestão Rafael Diniz, a Secretaria de Agricultura só tem 300 mil reais, enquanto a Secretaria de Comunicação tem 5 milhões, ou seja, 5 milhões para fazer propaganda do governo, 300 mil reais para o agricultor, ou seja, não existe incentivo à agricultura. Comentário do Edson Cavalcante. Por que Campos não consegue se tornar um polo de geração de empregos? É sobre isso que estamos falando. Temos um ótimo polo de produção, temos mão de obra, mas o que se transformou ou tem que trabalhar em comércio, os que se formam, ou tem que trabalhar em comércio ou depender de RPA. É tão difícil assim trazer emprego para Campos? Então, vou continuar o meu raciocínio, até porque precisaria... Vou fazer uma propaganda. A gente tem 8 vagas de soldador de MIG e MAG dentro da Morumbi. E cadê esses profissionais? Ele está corretíssimo. A capacitação é importante, muito importante. Durante o meu mandato todo, todas as oportunidades de parceria para capacitar o jovem, eu nunca perdi a oportunidade. Tá? De capacitar as pessoas, porque a gente acaba, às vezes, perdendo um bom profissional, que ele vai para outro município, não fica aqui, e a gente não tem grandes oportunidades de capacitação. Apesar do Sebrae fazer um trabalho muito bacana, a Firjan sempre fazer um trabalho muito bacana, mas a gente precisa dessa união entre as entidades e os empresários precisam estar se comunicando mais para poder a gente prover esse desenvolvimento. Então, aqui o comentário da Iara Silvana Lima. Gostei muito da live. Comentário da Alcineia dos Santos Ricardo. Verdade, muito esclarecedor essa live. O pessoal tem elogiado aqui. Muito obrigado a você por ter comparecido. Agora eu vou te pedir, vereadora, por causa do nosso tempo, vou pedir ao produtor aí, solta mais os 2 comentários aí, Igor, e eu vou passar para as considerações finais da vereadora. Edson Cavalcante. Campos também tem uma ótima condição para o turismo e ecoturismo. É verdade, precisávamos explorar isso. Né? A gente votou um projeto essa semana, hoje é quarta? Foi ontem, sobre o turismo no Farol, mas tem que acontecer assim, incentivo também em todos os outros setores, em todos os outros locais daqui de Campos, não só em Farol. Josiane, eu confesso a você que o nosso tempo acabou e eu não falei nem metade do que eu queria dizer na nossa pauta, porque o bate-papo foi maneiro. A gente não falou sobre os kits, né? É verdade. Pois a gente vai ter que fazer o segundo tempo. Vai ter que ter bis essa live nossa aí. Não falamos sobre as UBS, UPHs.
das quentinhas que foram pagas aí com as UBS fechadas. Então, Josiane, agora eu vou te dar não sei se você tem essa informação, mas lembra que eu disse lá no começo que eu também já entrei no Ministério Público contra a Prefeitura? Eu entrei com 2 ações no Ministério Público, estadual e federal, contra a Prefeitura por causa dessa farra das quentinhas, né? 3 milhões de reais para comprar quentinha para a UBS, que se encontra fechada. Aí você que, se fizer uma conta rapidinha aqui, 3 milhões daria para comprar 300 mil quentinhas. Um verdadeiro absurdo. Eu entrei nesse Ministério Público. E também deveríamos ter falado, né, Josiane, do kit de alimentação, dos contratos suspensos aí dos professores. E o kit alimentação, você como nutricionista, agora eu vou pedir a sua opinião profissional. Você viu o kit que foi distribuído, aquele kit vergonhoso? Sim, a gente entrou nessa guerra aí juntos, que a gente que investigou, nós 5 vereadores, e a gente foi até parar na Record para poder falar sobre isso. Foi simplesmente por dispensa de licitação, cotação de preço que não oportunizou os nossos empresários de campos, 108 milhões, tá? E a gente aqui com 5 fortes atacadistas, né? Isso. E a gente, no caso, era para atender 236 creches e escola, 53 mil kits por mês, né? Enfim, no período de 90 dias. E, infelizmente, a gente só viu a segunda parcela ser entregue porque a gente começou a denunciar isso, porque eu sabia que, além do preço ter sido um absurdo, que a gente comprou aqui em vários... Fizemos mais de uma compra, deu 42, 44 no máximo, e ele comprou por 65,20. Aí você vê um aumento de 50% aí em cima dessa compra, dando desculpa à logística, entendeu? Que é um absurdo. Eles ainda não entregaram, além de ter sido superfaturado, ter sido por cotação de preço, eles ainda não entregaram decentemente. A segunda parcela foi por denúncia nossa. O feijão todo quebrado, o valor nutricional 0. Eu falei como nutricionista, é o kit miséria que eu falo. Você tem que escolher qual filho que você vai alimentar, ao invés de comprar uma cesta de alimento que daria com R$65. Estou cansada de comprar aí cesta, entendeu? Por R$60. Então, infelizmente, a gente... a gente tem hoje uma denúncia no Ministério Público em relação a esses kits federal. Eu também fiz uma denúncia no Ministério Público Federal. Podemos eu estou aqui com o número da nossa denúncia federal, tá? Então, vamos juntar a minha com a sua. Junto com o nosso deputado Vladimir Garotinho, que fez esse pleito aí conosco. Vamos juntar a minha com a sua. E você tocou aí no nome do Vladimir, pode falar para ele que ele está convidado aqui a fazer uma live conosco, tá? Tá ótimo, vou falar para ele. Aliás, não só ele, o espaço aqui é aberto, é democrático, qualquer pessoa que ocupe uma posição aí, que possa trazer informação de relevância para a nossa sociedade, será bem-vindo aqui. Josiane, vou pedir para você, minha amiga, fazer suas considerações finais. O tempo nosso é pequeno, mas você sinta-se convidada para a gente estar fazendo outras aí. Tá joia. Anderson, eu tenho só te agradecer, te parabenizar pelo trabalho, pelo nível, né, de bate-papo, de live, enfim, a gente precisa de pessoas como você, interessadas, né, nesse poder transformador que tem a política, quando a gente a leva a sério, quando a gente encara que é uma missão, que é um compromisso, né, hoje você representar a população. E te desejar tudo de bom, muito oportuno a gente falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos. Às vezes a gente não tem condição de divulgar tudo que a gente faz, porque a nossa atividade é intensa, mas muito bacana. Quero tomar um café com você pessoalmente, tá? Aceito. Vamos marcar.
Então, vai lá na Câmara poder nos visitar, o gabinete é nosso, e vamos trocando experiência aí, tá bom? Te desejo tudo de bom. Josiane. E força, continue perseverante aí no comércio. A gente precisa do comércio saudável, né? Forte, como a indústria precisa também tá aliada a vocês, é tudo na promoção das pessoas mesmo. Josiane, uma vez mais, quero demonstrar aqui muita gratidão por você ter aceitado o convite, tá? É bom que a gente não estenda até mais, porque vamos deixar esse gostinho de quero mais para o pessoal de casa aí, né? Eu também deveria te perguntar aí sobre outras coisas de orçamento municipal, como você citou diversos assuntos aí que a gente não deu tempo de comentar hoje, mas, sem dúvida, a gente vai estar fazendo outro. Então, minha amiga, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. E eu fico aqui à disposição sua para me indicar outros convidados, para voltar mais vezes, para chamar o Vladimir para participar conosco. Vou falar com os meus colegas lá, os meus 4 colegas, para ver. Perfeito. Amanhã a gente tem reunião antes da sessão e vou passar para eles. Foi muito bacana. Eu quero agora aproveitar para falar do nosso próximo convidado, um convidado também, que vai chegar aqui trazendo muita informação. Meu xará de nome e sobrenome. Você falou, deputado. Deputado Anderson Moraes, que não é parente meu, né? O deputado Anderson Moraes é um guerreiro. Ele é do PSL. Isso, é um guerreiro, é uma das pessoas mais ligadas hoje ao presidente Bolsonaro, é o maior defensor, é um dos caras hoje mais alinhados, né, com o presidente. E nós vamos estar trazendo ele aqui para poder estar falando um pouquinho da política no cenário nacional e também no cenário estadual. E, Josiane, uma vez mais, a palavra é sua, se desejar dizer mais alguma coisa. Não, agradecer também, né, a audiência, todos que deixaram um pouquinho, né, de estar descansando ou com a família, participando aqui, é bem importante. Falar que nosso mandato é nosso, não é meu. A gente está lá aberto para poder receber dicas, informações. Campos é muito grande, a gente não tem como ter esse olhar, né, por Campos todo, por todas as áreas, então a participação da população é essencial. Exatamente. Foi um prazer tê-la aqui, Josiane. Anderson Moraes, meu xará, estaremos juntos na próxima quarta. E vocês aí que nos assistem, muito obrigado por essa participação. Até a próxima. Tchau, obrigada. Como é que